Boa noite, igreja maravilhosa, amém? Vocês estão aí? Amém? Glória a Deus, depois de tanto derramar do Espírito Santo. E isso é só Temos mais ainda, queremos beber mais, queremos viver mais, queremos ter mais do Senhor Jesus na nossa vida. E todos sabem que nós não somos uma igreja comum. Nós somos uma igreja diferente. Eu não sei se vocês que já vêm de outros ministérios, mas nós que já viemos também de outro ministério, muito abençoado por sinal, onde fomos ganhos para Cristo e somos eternamente gratos pela salvação que nós recebemos naquele lugar. Mas a nossa igreja, ela é uma igreja, eu não sei se você consegue ver essa diferença na questão do combate à guerra, a ser mais guerreiro, mais intrépido, mais ousado, mais destemido, mais louco mesmo. E acho que a palavra é essa. E nós temos essa característica, cada igreja tem a sua característica. E nós temos essa característica de sermos assim, sermos soldados. Um soldado que se preza, um bom soldado, ele pode ter voltado da guerra meio em frangalhos. Mas quando ele foi para a guerra, ele foi o quê? Para lutar. E quando você vai para a guerra para lutar, você já vai achando que você vai sair de lá perdendo? Não, você sai de lá na certeza que você vai o quê? Ganhar aquela guerra. E nós como igreja somos assim. E nessa noite nós vamos compartilhar uma palavra muito especial, ligada ao fator Barnabé, contando algumas experiências que o apóstolo Paulo passou, para que essa palavra chegasse até nós, até tantos lugares, de tantas, nossa, meu Deus, tantas cidades, que é até difícil de falar o nome, mas onde ele, quando foi de perseguidor a perseguido, lutar pelo Evangelho, lutar para levar o nome de Jesus. E eu creio que aqui não é diferente, nós somos assim. Eu não sei vocês, mas eu tenho sede que todos aceitem Jesus, que todos venham para a igreja, que todos se convertam e numa velocidade muito rápida. Hoje nós não estamos mais tendo tempo de só falar do amor. E talvez você veio nesta noite querendo uma palavra para encher o teu ego, né? Para dizer que a tua luta vai passar, que isso que você está passando é temporário, que daqui a pouco tudo vai ficar maravilhoso. E eu quero dizer para você, meu amado, que você é um soldado. Então se prepare para a próxima guerra, porque está vindo outras guerras em que nós precisamos nos armar, ser capacitado pelo Espírito Santo para a gente lutar. Quem aqui está em luta? Quem aqui está passando por luta de verdade, assim? Se você não está, olha, você tem que ir para casa agora. Porque nós entendemos que é na luta que somos forjados. É nas lutas que somos capacitados. E foi em lutas que o apóstolo Paulo mais teve experiência em sua vida. Mais ele era forjado, mais ele era capacitado, mais ele tinha ousadia. A gente começa a ler o livro de Atos, e eu quero desafiar a igreja a ler o livro de Atos. Ler Atos dos Apóstolos para ver o que esse homem fazia. No mesmo dia ele ia para vários lugares, ele deixava alguém cuidando daquele lugar, aquela pessoa abria uma célula, se convertia. E pensa num homem que estava em luta, mas luta mesmo. Hoje nós choramos, hoje nós estamos sempre murmurando muitas vezes por coisas pequenas que passamos, dores, aflições passageiras, mas pensa naquela época. O apóstolo Paulo, ele era um homem já perseguido, porque ele, enquanto Saulo, ele foi um homem que perseguiu demais as igrejas. E hoje a gente fala que nós somos cristãos, mas naquela época falar que era cristão de verdade, você tinha que ter passado por muitas coisas. Eu não sei você, mas eu quero ter experiência para contar. Você também quer? Você quer dizer, eu passei por isso, mas eu estou de pé. Deus me levantou como um grande soldado. E hoje eu quero guerrear, hoje eu quero vencer, hoje eu quero ajudar a salvar vidas. Você foi chamado para isso. Não há espaço para um cristão ficar somente no banco.
Eu quero ver ainda essa igreja, as mulheres principalmente são mais assim. Elas são desesperadamente desesperadas por servir ao Senhor Jesus. A gente vê nos encontros, a gente vê na dedicação, a gente vê quando nós fazemos um apelo, as mulheres estão sempre lá. Os homens também. Mas hoje nós queremos falar como igreja, que não tem sexo, mas que tem o objetivo de levar mais e mais almas para a eternidade. Cadê os soldados da Igreja da Aliança? Aleluias! Você é um soldado mesmo? Você está preparado para ir para a guerra ou você já está em guerra? Porque se você está em guerra, você é dos meus, amém? Você está em guerra, você está em luta, eu vou dizer para você que vai piorar. E vai ficar bom, porque você vai ficar um grande guerreiro. Muitas vezes por poucas coisas estamos desanimando, não viemos mais para a igreja. E nós vimos que durante toda a passagem do que nós aprendemos todas essas semanas, falando do apóstolo Paulo, de Barnabé, de homens de Deus e Timóteo, e nós vimos o tempo todo que durante essa passagem, o apóstolo Paulo, ele só estava em luta, em confusão e tentando vencer. E hoje nós queremos falar e convidar você a abrir a tua palavra lá em Atos, capítulo 15, quando diz lá, tem um fundinho aí, glória a Deus, Ricardinho. E o microfone aqui está difícil, glória a Deus, mas nós vamos indo, né? Então, vamos lá. No capítulo 15, verso 40, diz lá, só vamos ler esta frase primeiro, para depois a gente chegar mais para frente, diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, estava sempre partindo, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele escolheu a Silas para caminhar com ele, para viajar com ele, para estar em vários lugares com ele. Aqui nós entendemos que era um discipulado, entendendo que Barnabé já tinha acompanhado a pior fase ali de Paulo, para ele se sustentar, para ele ficar firme, para ele não esmorecer, porque ele havia aceitado a Cristo, aí já se batizou e começou a fazer a obra, mas o nome dele foi mudado de Saulo para Paulo, durou mais ou menos uns 2 anos, até que esse nome fosse mudado. Durante esses 2 anos ainda era muito difícil, ele tinha que fugir de muitas cidades, porque a perseguição era muito forte a respeito dele. E quando Paulo convidou Silas para caminharem juntos, ele Paulo não levou Silas para aprender a palavra de Deus numa sala de aula. A grande escola de Silas, a grande escola de Paulo foi durante as suas convivências, juntos, pois eles caminhavam juntos durante o tempo todo enquanto faziam a obra. Eles viviam nas ruas, nas avenidas, nas estradas, nos rios, nos mares, e enquanto era cortado ali o Império Romano, eles trocavam muitas experiências, queridos, muitas experiências. E Silas aprendeu muito sobre Jesus. Silas observava como Paulo falava. E é isso que nós queremos desafiar a igreja, a caminhar com o seu discipulador. Discipulado, queridos, não é só uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, e você ouvir ali o teu choro, porque tá ruim, a conta no banco tá estourada. E não, você precisa caminhar com o teu discípulo. Você precisa mostrar para ele quem você é durante o dia, para ele se parecer contigo. E veja que Silas, ele andou por muito tempo com o apóstolo Paulo, aprendendo tudo. E o apóstolo Paulo era muito ousado. Nós vamos ver mais para frente na palavra algumas situações que ele passou. E enquanto eles andavam juntos, tem um fundinho. Enquanto eles caminhavam juntos, ele observava como o apóstolo Paulo conversava com as pessoas, como que o apóstolo Paulo fazia as suas negociações, como que ele ensinava nas sinagogas,
Por isso, amadas, eu ando tanto com as discípulas. Aonde eu vou, a Kombi está cheia. Eu peço para minhas discípulas, estou indo para tal lugar. Quem está disponível, embarca na combosa ali e nós vamos tendo experiência. Quando paro no farol e eu falo de Jesus para alguém, quando convidamos alguém para vir para a igreja, que ali tem uma aula preciosa no último banco, que nós estávamos vindo de Ponta Grossa e ela se atravessou na frente da Kombi, não foi isso, amada? E nós falamos, venha para a igreja, Jesus te ama, e desde aquele dia ela não saiu mais da igreja, queridos. E as minhas discípulas estavam junto. As pessoas que andam com você, ela tem que fazer as mesmas coisas que você faz. Às vezes você está com tempo disponível lá para arrumar um carro, né? O Maurinho que faz tantas coisas, anda com o discípulo, convida, ele está sem fazer nada, vem comigo. O discipulador já vai ensinar ali como é que se arruma um carro, como é que se pinta uma casa. Isso é a convivência do discipulado. Hoje os discipulados, eles estão muito encaixotados. Nós sentamos um de frente para o outro, perguntamos como que está, e não é isso que Deus quer. Começando a aprender o que Paulo nos ensinava durante esses dias, eu comecei a ver que o discipulado é andar juntos. O discipulado é caminhar juntos. O discipulado é você ver a falha do teu discipulador. É você ver que ele não é uma pessoa do outro mundo, um extraterrestre. Não, ele é uma pessoa normal como eu e você. Uma pessoa comum, que tem dores, que tem tristezas, que tem lutas. Então, comece a mudar hoje o teu pensamento a respeito de discipulado. Porque discipulado verdadeiro é andar com a pessoa e ministrar sobre a vida dela. É você ir na casa dela. Sabe que você tem feito discipulado só aqui na igreja? Só na hora certinha? Eu tenho feito, mas também eu tenho feito o outro lado. Porque nós precisamos que os discípulos, eles se multipliquem parecidos conosco. E se não andarem conosco, não serão parecidos conosco. E se você ainda não tem filho espiritual, a partir de hoje, Deus vai colocar no teu coração o desejo de você andar com alguém. De ser o Barnabé de alguém, de se importar com alguém, talvez o caixa lá do mercado, talvez a professora lá da escolinha do teu filho, precisa tanto do amor de Deus. Ou você acha que para você ganhar alguém, você tem que ter tantos atributos que você jamais vai conseguir cuidar de alguém? Não. Deus quer que você se importe com alguém. Alguém se importou com você. Alguém se preocupou com você. Alguém pagou o preço por você, para você estar aqui. Eu lembro que minha irmã gemia tanto pelas nossas vidas. A minha irmã Tânia, que hoje está vindo, graças a Deus, para a nossa igreja. E nós tínhamos uma borracharia. E eu já tinha ido algumas vezes na igreja, mas ela insistia demais. E eu lembro que eu tinha uma mobilete. Alguém lembra de mobilete? Que é uma mobilete? Meu pai, né? O que é aquilo? É um esqueleto de moto. É uma coisa meio estranha. E eu amarrava a fita vermelha, porque eu dizia, não vai dar sorte, né? Mas mal eu sabia, tinha entendimento da miséria que nós estávamos vivendo. Porque para ela pegar, eu tinha que sair correndo com ela até o morrinho. E daí, subir em cima né? E aquilo ali era o que eu tinha e eu achava que estava certa. Com o casamento destruído, filho muito doente, e lembro que nós tínhamos uma borracharia e tinha lá uma ferradura, lá na borracharia, o pastor deve lembrar disso, e tinha um elefante, tinha um Buda com umas moedinhas em cima, embaixo, e um elefante virado assim. E ela ia lá com aquela paciência e falava, veja bem, minha irmã, isso aqui não leva a nada, isso aqui só está destruindo a tua vida financeira. Eu tirava na hora e quando ela virava as costas eu colocava de novo. Eu dizia, não, vai ficar aqui, esse negócio é meu, dá sorte. Só que sabe como que é que eu fazia para a gente poder sobreviver? O pastor tinha uma moto também. E nós passávamos ali por Araucária, eu atrás,
na parte do passageiro com um pacote de prego, jogando os pregos no asfalto, para que as pessoas passassem por ali, furassem o pneu, e nós podíamos ter, né, pneu para consertar. Veja a vida miserável que nós levávamos. Era isso que nós vivíamos, queridos, antes de ter Jesus. E ela insistia, e ela falava, e nós numa vida desgraçada mesmo, numa vida difícil, mal tinha o que comer. E eu era borracheira lá nessa borracharia, viu? Bem bonitinha de salto. Eu era borracheira lá. Conseguem imaginar? Eu era só mais magrinha, mas que eu era borracheira, eu dava conta do recado lá. Então, queridos, nós muitas vezes tampamos os nossos ouvidos e não ouvimos a voz de Deus. Nós não queremos mudar de vida, não queremos mudar de história. E olha, depois que fomos alcançados por Cristo, o que Ele está fazendo? Porque Ele não fez tudo ainda. Porque eu quero ganhar o mundo para Jesus. Eu não quero ganhar só Araucária, Campina Grande do Sul, ou Campo Largo, ou Ponta Grossa. Eu quero ganhar o mundo para Jesus. Ano que vem eu quero estar fora do Brasil. O pastor já está falando inglês, porque ele que vai me ensinar, ou vai traduzir para mim, porque eu não quero aprender por enquanto. Mas que eu vou viajar e ele vai traduzir as coisas para mim, vai. Ah, vai, porque essa é a fé que eu tenho. E você precisa ser um soldado assim. Talvez nessa noite você veio para ouvir uma palavra para confortar teu coração. E a palavra de hoje é para dizer para você guerrear mais do que você tem guerreado, jejuar mais do que você tem jejuado, chorar pelas almas mais do que você tem chorado e gemido. Deus quer mais de você, Deus quer mais da igreja. Graças a Deus que não somos uma igreja apática, morta, morna, chata. Não, nós somos uma igreja de guerreiros. Eu, se eu fosse pastor, estabeleci o seguinte: todo mundo tinha que ouvir o culto em pé, sabe? Como guerreiro, como soldado, porque sentado vocês dormem. Vocês têm que ficar em pé, em posição de batalha, em posição de guerra. Porque quanto mais você vencer o que você tem passado na tua casa, o que você tem passado na tua vida, Deus vai te dar mais. Deus vai te dar muito mais. E agora nós queremos ir para a palavra. Então, ali no versículo 40 do capítulo 15 de Atos, diz que Paulo escolheu Silas, separou Silas, para começar um grande mover, de um grande milagre. Queridos, falei isso até agora porque eu quero dizer para você que a alma que você tem orado, a alma que você tem jejuado por ela, Deus tem os meios dela de salvar. Deus tem os meios dele de salvar. Tanto é que conta aqui em Atos que por 2 vezes o apóstolo Paulo quis ir para 2 lugares diferentes. E o Espírito Santo impediu ele. Falou, não. Você vai para o lugar que eu vou te mandar. E agora nós vamos viajar na palavra. Amém? Você trouxe a palavra de Deus? Amém? Se está dormindo, fica de pé, como soldado, mas você não vai dormir, porque Deus é mais. Olha só, no capítulo 16, nós vamos começar a falar ali no capítulo 16, no verso 9, onde diz que Paulo teve uma visão em Troade ali. Quando Paulo teve uma visão, diz assim no verso 9, 16, 9, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Amado, você já se posicionou como intercessor para saber que almas estão gemendo e clamando por socorro? Você já teve essa experiência com o Espírito Santo, de você sentir a dor das pessoas? Nós falávamos sobre isso no compartilhar das células dessa semana que passou. Você já se colocou no lugar de alguém que está sofrendo? Você já se posicionou no lugar de alguém que está gemendo? Talvez não. Como disse o pastor Maurinho semana passada,
eu já fiz a minha parte. Mas aqui o apóstolo Paulo teve uma visão, e como muito obediente que ele era, ali no versículo 10 diz assim: e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Deus sabia onde eles precisavam ir. Deus sabe aonde você precisa ir. Deus só quer que você vá. Mas se você é um soldado raso, morno, eu não sei se você vai conseguir. Você que está ouvindo nesta noite essa mensagem, se você até aqui, você achou que você já tinha feito tudo, ou que a tua vida, ou o que você está passando é o maior problema que você está passando, você vai ver que não é bem assim. Estamos numa igreja onde queremos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. E o chamado a Macedônia, né? Macedônia é a Grécia. Nós vimos ali o quanto o apóstolo Paulo ouviu a Deus. Ele ouviu ao Senhor. E certamente, como o Senhor disse para ele que ele tinha que anunciar o Evangelho em algum lugar, ele navegou para esse lugar. Navegou a Troade. E ali no verso 12 diz assim: e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade. E agora nós vamos ver como é tremendo o propósito de Deus. Você que levantou a mão e disse que você está passando por um grande problema, por uma grande luta, eu quero dizer que toda luta que você passa tem um propósito. Toda luta. Tudo que você passar depois que você aceitar o Senhor Jesus tem um grande propósito. Ou de você testemunhar, ou de você ganhar almas, ou de você fazer um rebuliço no mundo espiritual. Porque olha, pela obediência do apóstolo Paulo, aonde eles foram parar. Então conta que eles saíram dali no verso 13, viaja comigo. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para o quê? Oração. Pensa num homem que orava. Pensa num homem que antes de resolver qualquer situação, ele ia para o joelho. Tanto é que ele quis orar aonde? Na beira do rio. Não era nem uma casa, nem uma sinagoga, nem uma igreja. Não era nada tão especial. Ele foi orar aonde? Na beira do rio. Olha que tremendo isso, amados. A igreja está aqui. Glória a Deus. E quando ele chegou lá para orar, nesse lugar, estava ali diz assim a palavra: no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos falamos as mulheres que ali se ajuntaram. Ah, mulherada, né? Estavam lá na beira do rio, acho que lavando uma roupa, né? Eu não sei o que elas estavam falando, fazendo, mas certamente estavam conversando, porque as mulheres gostam de falar muito. E uma certa mulher chamada Lídia, versículo 14, vendedora de púrpura. Então ela devia ter vários turnos, porque ela devia estar lavando roupa, daí também ela era vendedora, uma negociante, e mulher é assim. E ela era da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Olha, queridos, eu fico pensando nesta mulher, o propósito que Deus tinha na casa desta mulher, na vida desta mulher. Quando o apóstolo chegou lá para orar e viu aquela mulher, e ela abriu o coração para escutar o que o apóstolo dizia. E no 15 diz assim: depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. Nasce a primeira célula num solo europeu, num lugar que
jamais o apóstolo Paulo imaginava estar. Aquela mulher estava ali desejosa das coisas de Deus. E o que aconteceu? Nasceu uma célula naquele lugar. E toda a sua casa foi ganha para Cristo. Isso é tremendo. Isso merece um glória a Deus. Por quê? Porque ela se importou. Ela se importou em ouvir aquele homem de Deus. Porque tudo que ele fazia era dirigido por Deus. Juntamente com Silas. E Silas vendo tudo aquilo. Eu imagino assim, né? O apóstolo Paulo dizia, vamos, ele vamos. Agora nós vamos ter que visitar tal lugar. Agora nós vamos ter que embarcar no navio. Agora, queridos, vocês vão ver lá na frente o que esses dois passaram juntos. Tremendo. E no 16 diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus clientes. Ali vem a libertação. O apóstolo Paulo tinha acabado de sair de onde estavam aquelas mulheres e estava no meio agora de uma jovem que tinha espírito de adivinhação, que estava com problemas espirituais. E ali mesmo, com a unção do Espírito Santo que há em você, que há em mim, e que enquanto nós estamos andando e aparecem pessoas com problemas, Deus te dá autoridade para você expulsar, Deus te dá autoridade para você, queridos. A única coisa que Ele pede é que você tenha intimidade com Ele, porque a intimidade com Jesus, ela se reverte em autoridade. Somente tem autoridade de Cristo quem tem intimidade com Jesus. Se você não tem intimidade, você não tem autoridade. Não adianta você berrar aqui, não adianta, ainda que está bem pesado o altar hoje, mas glória a Deus, né? Nós estamos aqui pela fé. Um dia você vai estar aqui, você vai dizer, meu Deus, eu não sabia que era isso. Jesus. Então assim, sabe, queridos, quando você, ele estava ali, e Deus, meu Deus, levantou esse homem para fazer uma grande diferença no mundo. E ele pegou, vendo aquela moça com esse espírito de adivinhação, Paulo e Silas, eles pegaram e diz ali no verso 22, diz assim, a multidão no 16, diz assim, aconteceu que indo na oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso ela fez por muitos dias. E Paulo começou a ficar perturbado e voltou e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, aquele demônio saiu e ela foi liberta. Então, Paulo passou por ali, ganhou almas, foram batizadas, montou a primeira célula, já saiu, já libertou aquela moça, mas tinha mais propósito de Deus para aquele homem, para que houvesse salvação em muitas famílias. Só que, claro, né, o diabo ficou furioso e a multidão se levantou unida contra Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Todos se levantaram contra Paulo e Silas, com açoites romanos, né, que são os açoites mais cruéis, que são os açoites com vara. E no costume judaico eram os chicotes. Eles também foram chicoteados e também receberam vários tipos de açoites ali, foram presos e a multidão se levantou unida contra eles. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, de sorte que o carcereiro guardasse eles com segurança. Amados, ali diz, né, os estudos relatam que foi de 39 a 40 açoites que eles receberam. Paulo e Silas foram amarrados no chão, eles
Eu fico imaginando que hoje muitas pessoas reclamam das celas, mas a gente que está fazendo um trabalho lá na cadeia, até que está bonitinho e está bom. Elas ficam num metro quadrado, 2 metros quadrados, ficam em 6 mulheres. Mas eu penso naquela época, como que deveria ser a crueldade daqueles homens. Depois ele foi levado, quando ele foi levado ao cárcere, as pernas foram amarradas, esticadas, e conforme eles amarravam, os pés começavam a ficar inchados, os músculos começavam a se contrair e causava dores terríveis nele. E você acha que o teu problema é difícil? Você acha que tua luta está difícil? Então eu quero dizer para você que se você é um soldado de Deus, se você quer ser um ganhador de almas, se você quer ver a tua família em Jesus, você ainda não está passando nada. Por mais que eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer que a luta que você está passando é com propósito. Assim como foi o que Paulo e Silas passaram. Eles foram para a prisão, ficaram lá, e sabe o que eles começaram a fazer na prisão? O que eles começaram a fazer na prisão? Aleluia! Antes de dar meia-noite, perto da meia-noite, não era meia-noite. Eu fico pensando o que Paulo pensava. Eu fico imaginando o que eles começaram a imaginar. Nós não temos outra coisa a fazer, a não ser orar e cantar. Você tem cantado nas tuas lutas? Você tem adorado a Jesus pelo que você está passando? Porque olha o que aconteceu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Você sabia que muitas vezes você pode estar preso ou preso espiritual dentro da tua casa? Só que você, ao invés de cantar hinos, ao invés de você orar, você murmura e reclama. E todos da tua casa ouvem também. E sabe quando eles virão para Jesus? Quando eles virão para Jesus? Não. Você tem que dar o testemunho de que Jesus já venceu por você. E olha só, os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas a prisão de todos, queridos, todos. Deus nesta noite quer dizer para você, na autoridade do nome lindo e precioso do Senhor Jesus, que não importa a prisão que você está passando hoje, cante louvores, ore ao Senhor, adore Ele, vá passando pela prova e vá dizendo, glória a Deus. Esse é o cristão de verdade, porque o cristão, mais ou menos, meia boca, ele só chora. Quem tem discípulo chorão aí? Meu pai. Não é porque não muda, porque não vai, porque não acontece. Mude isso na tua vida. Seja destemido, seja usado como Paulo. Não importa por onde você tenha que passar para salvar uma alma, para salvar a tua família ou para salvar a tua própria vida. E eles estavam lá, faceiro, perto da meia-noite, com dores terríveis e cantando. Você canta quando está com dor? Você louva ao Senhor quando você não tem dinheiro? Ou você é um murmurento? E Deus fala assim, meu Deus, o cara não pode ficar sem R$1, que ele endoida. Falta as coisas na geladeira, ele já começa a praguejar, que o salário dele não dá para nada, que não adianta nada, que ele ganha pouco. Amado, faz jejum se não tem comida. Faz um propósito de comer uma vez por dia. É louco de bom. Só não emagrece.
que daí a gente come um monte à noite, parece que infla assim. Mas faça propósito com Deus, não tem leite, deixa de tomar leite por 15 dias. Não tem as coisas que você gosta e faça jejum de doce. E Deus vai te honrar. Mas faça da tua luta, faça do teu problema uma grande oportunidade para Deus mudar a tua história. Mas não faça do teu jeito. Pare de chorar, pare de murmurar, pare de reclamar. Nós temos essa tradição de ser crente dodói, mas a nossa igreja é uma igreja guerreira, amém? É uma igreja que não vacila, é uma igreja que não esmorece, é uma igreja que bate de frente com o diabo. E ele sabe disso. Por isso talvez a tua luta está até maior do que você esperava que fosse. Mas é aí que você vai se levantar e você vai dizer: capeta, agora é o seguinte, agora o negócio é assim, ó, com jejum e coração, e quero ver se você não vai bater em retirada. Mas o problema é que nós ficamos olhando o problema. Nós não olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. E eu sei que quando eles começaram a cantar, veio um grande terremoto. Aleluia! E esse terremoto vai acontecer nesta noite. E logo as portas se abriram. Sabe o que o apóstolo Paulo poderia ter feito quando as portas se abriram? O que ele poderia ter feito? Sair correndo de medo de apanhar de novo. Mas ele não fez isso. Ele pegou, ficou ali. Mas naquela época os carcereiros, quando algum preso era solto, era negligência, era do carcereiro, então ele era morto mesmo. Ele era açoitado quase até a morte, mas a culpa era dele. E olha o propósito de Deus. Por isso dá glória a Deus. Alegre-se na tua tristeza, alegre-se no teu problema. Sabe, muitas vezes algumas discípulas, algumas pessoas vêm aqui na igreja, pastor, como se a gente tivesse a resposta para tudo, como se nós soubéssemos tudo. E daí o pé começa a dar risada, porque eu vou chorar? Não, eu só choro com alguém quando está chorando num velório. A palavra diz que eu tenho que chorar com os que choram. Aí lá eu choro porque é uma dor de perca. Agora chorar por dificuldade, por problemas, queridos, onde Deus está te dando uma oportunidade de você crescer, de você parar de ser dodóizinho, de chorar por tudo, não. Aí, veja que tremendo que foi. Acordando o carcereiro no 27, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Falou para ele: não, cara, ó, não faz isso não. Né? Calma aí, o que está acontecendo aqui é natural. O meu Jesus me ouviu cantando, me ouviu adorando, me ouviu louvando e abriu as cadeias para nós. Viu que legal? Jesus fez isso para mim. Aí ele se dobrou, se prostrou, e o que ele disse? E pedindo luz, gente, era de madrugada, estava tudo escuro, era meia-noite. Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faça nenhum mal. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. Os dois estavam juntos lá. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Oh, Deus maravilhoso! Deus lindo e glorioso! E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia, esse Jesus é lindo. Você sabia, queridos, que a salvação da tua família está atrelada à tua salvação? A salvação de todos da tua casa depende da tua salvação.
Porque aqui a palavra é clara. Eles falaram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olha que tremendo essa palavra. O que eu preciso? Crer. Mas muitas vezes quando vem as lutas, o que acontece? Eu duvido. Eu desacredito. Eu retrocedo. Eu volto para trás. Eu acredito que meu Deus me abandonou. Quem acha que Deus lhe abandonou aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem ninguém que está abandonado. Porque Deus cuida de você, amado. Deus te ama, Jesus te ama, Ele guarda você. Ele guarda você atrás e por diante. Ele guarda você. Ele cuida de você. Te escolheu, te separou, te ungiu e vai te enviar, amém? Ele vai te enviar. Olha só. Aí vamos ver o que aconteceu. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Eu acho que ele pegou e falou assim: já que todo mundo fugiu e só estou eu aqui, vamos lá para minha casa. E claro, né? Paulo e Silas acho que estavam com fome também. E pegaram e foram com ele lá para a casa do carcereiro. E chegando lá, tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Ele falou assim: Paulo, eu vou limpar onde o Senhor está com os seus machucados. Eu vou cuidar do Senhor. E olha o que mais que ele fez. E logo foi o que? Batizado. Ele e o que mais? Todos os seus. Aleluia! Toda a sua casa foi ganha para Jesus. Porque o apóstolo Paulo ouviu o Senhor. Teve uma visão de que havia uma família, 2 famílias que precisavam ser ganhas, que tinha que ser instituída uma célula na Europa. Tudo isso Deus sabia. O apóstolo Paulo estava indo para outro lugar. E o Espírito Santo impediu. E enviou ele para esse lugar. E ele obedeceu. E ele foi preso. E ele apanhou. E mesmo assim ele não retrocedeu. E naquela noite, eles começaram a cuidar do apóstolo Paulo e Silas. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Toda a sua casa. Ele fez um banquete para Paulo e Silas. Alegrou-se com toda a sua casa. Amados, uma noite de sofrimento foi convertida numa noite de grande alegria e salvação. Você tem que entender quem que está sofrendo pela sua família aqui. Quem que está gemendo pela sua casa. Aleluia. Nem que você vá preso para que eles sejam salvos. Deus vai usar as estratégias dele. Mas eu quero que você não desista. Que você insista. Porque olha o que houve. Esse carcereiro todo e a sua família foram salvos. Jesus é maravilhoso. Quando Ele começa um projeto na nossa vida, Ele vai até o fim. Não desista. De repente você vai dizer para mim: amados, eu estou orando para minha irmã, uma irmã que mora na praia, que eu vou lá e visito ela, e falo do amor de Jesus para ela há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu oro por ela. E você acha que eu vou desistir? Jamais. Eu creio que ela vai se dobrar. Eu creio que ela vai servir o mesmo Jesus que nós servimos. E é isso que você tem que crer. Só que eu vejo que tudo isso aconteceu porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi bem discipulado. Ele foi bem acompanhado por Barnabé. Durante muito tempo ficaram juntos. Ficaram presos juntos. Foram excomungados de vários lugares juntos. E depois, ele foi acompanhado. O apóstolo Paulo pegou Silas para ser
o acompanhante dele também, o discípulo dele também. Mais para frente ele teve como discípulo Timóteo, no qual ele chamava de meu filho amado. E você? Você está fazendo esse tipo de discipulado? Você tem alguém que aonde você for, essa pessoa pode ir com você, aprender contigo? Ou qual é o tipo de discipulado que você tem vivido? Porque se o teu discipulador, se você como discipulador não levar o teu discípulo para ter experiências com Deus, para viver o sobrenatural de Deus, entender que você tem dores. Muitas pessoas falam assim, mas a pastora, antigamente isso acontecia. Não, mas ela é muito madame e tal. Eu falei, neguinha, vem comigo, vem, entra na Kombi, mas eu quero o dia inteiro contigo. Meu Deus, a senhora faz tudo isso num dia? E só não faço mais porque não dá tempo. É assim, você precisa fazer isso. Você precisa mostrar isso. Você precisa ensinar isso através das tuas atitudes. Para que essa pessoa que está caminhando com você, eu tenho certeza que aquele carcereiro, ele ia andar com Silas. Porque teve um tempo ali que eles se separaram, o apóstolo Paulo e Silas. E ele já foi para outros lugares ganhar almas. E eu tenho certeza que aquele carcereiro caminhou com Silas e foi um grande discípulo de Silas. E depois ganhou mais almas e toda a sua família. E aquela casa e aquelas famílias foram transformadas. Nessa noite, Deus quer tirar a esterilidade da tua vida, a comodidade da tua vida, queridos. Igreja do Senhor Jesus não é igreja para comodismo, para pessoas ficarem somente vindo receber. Não, nós temos que ir atrás. Essa semana nós tivemos uma oportunidade na segunda-feira de estar com a pastora Adriana numa casa, onde simplesmente, eu não quero que você faça isso, mas um casal comum, de pessoas comuns, abriram a sua casa para pessoas viciadas no crack, na maconha, em tudo que era vício. Abriram suas casas para que essas pessoas fossem para lá. Mulher, homem, é algo que estava errado, mas que nos chamaram lá para nós ajudá-los, lá em Araucária. Queridos, tem 30 jovens lá. 30 jovens, onde 2 pessoas se levantaram para dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E essas pessoas estão sendo transformadas. Homens cheios da unção de Deus. Nós chegamos lá, meu Deus do céu, né? O céu já estava naquele lugar. Homens cheios do Espírito Santo. Outros chegando todos com os resquícios de vício. Mas a maioria deles todos ganham para Jesus. E eles querem ganhar toda a Araucária para Jesus. E era bem no meio de uma favela. É isso que Deus quer de você. Saia do teu comodismo. Saia da tua zona de conforto. Saia do teu problema. Você deve estar amarrado, aprisionado por essa prisão espiritual. Quantos aqui ainda não cuidam de ninguém? Não tenha vergonha. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. E um coração igual ao teu. Diga para ele, eis-me aqui. Eis-me aqui. Disponível eu estou. Usa-me. Eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me.
Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Pai, amar o que tu amas. Eu quero amar o que tu amas. Eu quero estar onde tu estás. E o coração igual ao teu. O coração igual ao teu. Vamos levantar nossas mãos e dizer: eis-nos aqui, eis-me aqui. Usa-me, Senhor, eu quero ser as suas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu. Como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Tire o nosso prazer pelo pecado, Espírito Santo. Coloque o caráter de Jesus em nós. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Ó Deus, eu quero ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor.
paixão por Jesus em nossa nação. Santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, simples como Jesus, apenas como Jesus. Levante sua voz. Simples como Jesus. Eu quero ser, Senhor, simples, simples como Jesus, apenas como Jesus, simples como